Agora eu queria entender se você realmente é homem, Ancelotti. Se você é homem mesmo, você tem que tomar uma atitude como homem. O certo era cortar o Neymar hoje. Sempre achei que a convocação do Neymar não fazia o menor sentido, ainda mais machucado, né? Eu acho que a CBF embarcou aí num circo de horrores, naquela festa patética, um oba-oba danado pela convocação de um jogador que não consegue jogar em alto nível há muito tempo. Gente, assim, o Hexa é um detalhe. O Hexa é um subproduto do dinheiro gerado com o negócio futebol. Eu prometi pra muita gente, principalmente pros meus filhos, que eu não ia mais ficar dando pau no Neymar do jeito que eu sempre dei, porque eu sempre achei que esse cara, eu sempre fui fã dele incondicional. Se a CBF fosse séria mesmo, o Neymar tá cortado. Se o Ancelotti não fosse o que ele está mostrando ser, ele já tinha convocado uma coletiva, já tinha cortado o Neymar, o mal pela raiz, em benefício do Brasil. Mas como a seleção não é da gente, não é do Brasil, é da CBF, por que eu tô dizendo isso? E olha que eu tô torcendo muito para que o Neymar pudesse arrebentar. Pelos meus filhos e pelo futebol brasileiro. Então eu vou dar só um dado só. Eu machuco contra a equipe do Curitiba, não machuquei? Então quem jogou bola sabe o que é panturrilha. Quem não jogou, não sabe. Sabe por quê? Porque assim, quando você machuca a panturrilha, meu irmão, você não consegue correr, mas você consegue fazer musculação, você consegue fazer peso, porque você não movimenta ela. Você é edema, meu irmão, você testa na hora. Então, olha só como as coisas são nebulosas em relação ao Neymar. E principalmente o Santos. Principalmente as pessoas que comandam a vida dele. E é isso que eu fico bravo com esse cara. E fico mais bravo com aqueles que defendem uma coisa que é errada. Vamos lá. Eu tô há 17 dias sem jogar, certo? Depois do jogo do Curitiba. O Santos jogou 2 jogos. O Santos está na zona do rebaixamento. Ele não joga. Nenhum dos 2 jogos. Ele só faz musculação. Ele ficou 17 dias com uma mentira que era edema. Ó, meu irmão, o mundo de quem trabalha, você tem edema todo dia. Todo dia nós estamos com dor. Edema é uma pancadinha. Aí 17 dias, pensa bem, hein? 17 dias, certo? Aí ele não treina, ele não corre. 11 dias. 11 dias. Aí ele é convocado. Quando o massagista faz a massagem na panturrilha dele, já sabe que não é pancada. Já vai num ponto ali. Ele vai no ponto do estiramento. Você faz massagem na panturrilha, você vem da coxa até embaixo, cara. E aí tá, porra, aí deu aqui, aí ó, tá aí ó. Isso aí é o ponto isso é o ponto da lesão. Eu não queria falar muito sobre isso, porque aí mas eu não tô nem aí pra ninguém, falar a verdade. Né? Aí tá a lesão. Aí o cara vai, é convocado e esconde a lesão. Ou não falam que foi lesão. Porque é mais fácil você falar que é um edema, eu convoco um jogador que tem edema. Então vamos supor que eu esteja errado, mas não tô. Que o Neymar realmente teve o edema. Então nesses 11 dias ele machucou a panturrilha onde? Sim. Então se o Santos e os médicos falaram que era um edema, em 11 dias ele machucou a panturrilha para grau 2. O cara, para machucar a panturrilha para grau 2, ele tem que fazer um esforço danado, ele tem que dar pique, ele tem que... É o músculo que mais desenvolve nós. Só para vocês entenderem o que as pessoas estão mentindo para vocês. Para vocês todos. E é mentira. Porque uma pessoa que tem grau 2, no mínimo, é 40 dias. No mínimo. A não ser que as pessoas são mágicas e possam fazer diferente. Se ele já está 11 dias, certo? Com mais 3 semanas, quanto dá? 32. 32. Então essa é a verdade. Não tem outra verdade. A verdade é essa aqui. Mentiram, esconderam. E aí é o problema de quem fez isso. Começou com uma pancada a mentira. A mentira começou com uma pancada. Depois virou edema. E agora uma lesão. E agora uma lesão. Então, vamos lá. Se o Neymar tá com uma lesão de grau 2 e a Copa do Mundo
daqui 15 dias? Dia 13 Dia 13 o Brasil 14 joga. dias. Quanto? 14 dias para começar a Copa, mas o Brasil, Joga dia 16 13. dias, agora é dia 16 13. dias pro Neymar. Vocês acham justo o João Pedro não estar no lugar dele? Ou o Pedro. E eu vou deixar. E aí o Pedro. Agora eu queria entender se você realmente é homem, Ancelotti. Se você honra o seu nome, a sua história, a sua vida. Se você é homem mesmo, você tem que tomar uma atitude como homem. Era cortar ele hoje. É lógico. O certo era cortar o Neymar hoje. Mas a grandeza do Neymar, a força que ele tem, o nome que ele tem, talvez o que vai acontecer é isso que eu tô falando. Sempre achei que a convocação do Neymar não fazia o menor sentido, ainda mais machucado, né? Eu acho que a CBF embarcou aí num circo de horrores, naquela festa patética, um oba-oba danado pela convocação de um jogador que não consegue jogar em alto nível há muito tempo e que ainda por cima convive com muitas lesões. Que foi um grande craque, mas há muito tempo não consegue sê-lo, salvo momentos muito eventuais que ele faz uma outra jogada digna de elogio. E com a contusão. Acho que isso pesa muito favoravelmente a equipe de arbitragem, que foi acusada de ter cometido um erro, e aí tem a palavra de um contra do outro, cada um fala uma coisa, não sei quem tem razão, mas o fato é que se ele estava machucado, como disse o Vampeta, o que queria fazer naquele jogo contra o Coritiba, né? Enfim, tem essa questão, né, que fica realmente aí no ar. E a outra é da própria convocação. O técnico sempre disse que convocaria jogadores que estivessem 100% em condições, e aí convoca o jogador que está machucado. Há quem diga nos bastidores que houve uma quebra de confiança. Saberemos se de fato houve quebra de confiança a partir das decisões que Ancelotti vem a tomar. O fato é que ele procurou a encrenca, chamou o Neymar, foi subserviente a todo esse oba-oba que foi criado, né? De forma até decepcionante, porque eu, pelo menos para mim, esperava do técnico italiano, grande como ele é no mercado, experiente como é, convocar jogadores em condições, conforme ele sempre prometeu, jogadores que façam por merecer. Convocou um jogador que, repito, já foi um jogador extraordinário, mas há muito tempo não consegue sê-lo, que não faz nada de diferente no futebol brasileiro, né, em detrimento de outros que poderiam ajudar e que estão jogando aí pelo mundo, e agora se vê nessa situação. O Neymar só fica no noticiário por conta desse tipo de coisa. Há quanto tempo que o Neymar não é destaque por fazer uma grande jogada, por decidir vários jogos seguidos e tudo, como fazia nos tempos de Barcelona, quando ele foi campeão europeu, isso há 11 anos, né? Estamos aqui, Pedro, às vésperas, na antivéspera de uma final de Liga dos Campeões. Em 2015, eu tive a oportunidade de também acompanhar ou cobrir aquela final lá em Berlim, quando Neymar vestia a camisa do Barcelona, o trio MSN, Messi, Neymar e Suárez estraçalhou a Juventus de Turim na final e o Barcelona foi campeão pela última vez, né? Campeão europeu, depois não foi mais. E o Neymar ali era artilheiro da competição, fez gol na final, um grande destaque. Mas isso foi há 11 anos, né? Isso foi em 2015, estamos em 26. Muito tempo, muita coisa aconteceu de lá para cá e realmente a CBF procurou essa encrenca, o Ancelotti procurou, agora é ele que vai ter que descascar esse abacaxi, né? Se corta o Neymar, vai ficar aquela confusão, tem condição, não tem condição. E outra coisa, por que você vai esperar para o terceiro, quarto jogo um jogador que não jogou em jogo nenhum da preparação com o Ancelotti? Jogo nenhum, nunca foi convocado, em tese nem é titular. Agora, já que ele convocou, se quiser esperar também, para mim não faz a menor diferença, sinceramente. Não falo do ponto de vista pessoal, é mais de observador mesmo, de comentarista de futebol. Eu acho realmente que tudo isso é um grande circo que começou lá atrás e agora continua, né? Agora, cabe à CBF agora avaliar se de fato houve quebra de confiança ou não, como pessoas no bastidores começam a comentar. O Santos vai dizer evidentemente que não mentiu, né, que falou a verdade. Eu não estou colocando em dúvida isso, não sou eu que tenho que colocar em dúvida, mas fica aí uma grande interrogação. Agora, o que o CBF foi fazer com a convocação do Neymar nesse contexto? O que ela procurou? Procurou o que ela encontrou agora. Olha, essa história tem uma palavra que melhor define. É um escândalo. A gente já poderia dizer que era um escândalo a convocação, embora ainda houvesse frestas para alguém argumentar o seguinte: olha, realmente o Neymar não está jogando, então tecnicamente ele não está bem, fisicamente ele não está bem, mas ele tem engajamento, ele é um popstar, o Casemiro e o Rafinha não saberiam viver se o Neymar não fosse, eles são importantes para a seleção. Havia um caminho aí, mas ninguém falou isso, né? E a gente agora está entendendo que ele também não tem condições clínicas de jogar. Se ele se recuperar rapidamente,
ele talvez esteja apto a jogar uma partida que ele já não iria jogar. Porque, tecnicamente, ele não tá bem. Então, quando a gente ouve alguém dizer assim, analistas, né? Não, talvez ele não tenha condições nem de jogar o primeiro jogo. Gente, ele já não tinha. Ele não tinha condições técnicas nem físicas. Então, é chamar a torcida de boba. E a gente sai do noticiário político falando de mentiras, né? E a gente entra no noticiário esportivo falando de mentiras. E é isso que ofende. Porque a torcida, o povo, não é bobo. A gente sabe o que está acontecendo. Por que o Neymar vai à Copa do Mundo? E agora ficou claro, né? Porque ele gera dinheiro. É isso, gente, assim, é só isso. Ele está indo à Copa do Mundo porque a CBF sabe que o futebol, para uma turma muito jovem, está perdendo interesse. Mas o Neymar tem interesse. Então o Neymar engaja a galera jovem. O Santos precisa do Neymar lá. O Neymar lá gera dinheiro para o Santos. O Neymar lá gera dinheiro para muitos patrocinadores que estão envolvidos. É gente pesada com o Neymar. Então o Neymar vai porque ele gera dinheiro. Seria menos feio se a gente colocasse as coisas nesses termos logo de cara, entendeu? Precisamos dele aqui, porque como disse um rapaz que se chama Felipe Boni na internet, ele falou, sem o Neymar é só um time, caras jogando bola. Com o Neymar é um evento de interesse mundial. É isso. É só isso. Pro Neymar, essa contusão, francamente, veio a calhar. Porque assim, ele não ia jogar, gente. Ele não tem condições. Ele não tem condições de competir de igual para igual. A despeito do enorme talento que ele tem, porque ele não tem condições físicas hoje. Então, para ele, ficar agora tá no banco, gente. Não podemos fazer nada, ele tá machucado. Talvez ele tenha condições já. É isso. Deixou de ir alguém mais importante para levarem o Neymar. Gente, assim, o Hexa é um detalhe. O Hexa é um subproduto do dinheiro gerado com o negócio futebol. Eu encaro esses últimos 10 dias, últimos 11 dias desde que o Neymar saiu de campo contra o Curitiba e não voltou por outros motivos, mas que bom que não voltou porque senão poderia ter agravado essa lesão. Cara, assim, tem um telefone sem fio aí que me parece muito absurdo, né? A gente já teve uma nota oficial do Santos hoje rebatendo alguns pontos, uma nota oficial ruim, na minha opinião. Eu ainda quero entender melhor essa história, porque... E aí o Neymar, ele chega, assim como todo o restante do grupo do Carlo Ancelotti, com exceção dos 3 que estão na final da Champions. Ele chega na Granja nessa quarta-feira, dia 27 de maio. Ele é examinado pela CBF. E aí o departamento médico da CBF, capitaneado pelo Rodrigo Lasmar, pede para que ele vá para uma clínica aqui na cidade de Teresópolis para fazer uma ressonância magnética na região da panturrilha. E hoje o próprio Lasmar abre a entrevista coletiva com um comunicado, com um boletim médico informando que não era só um edema e que, na verdade, trata-se de uma lesão grau 2 muscular. O que é algo distante de um edema, né? Tempo de recuperação de 2 a 3 semanas. A interpretação que eu tenho até agora é de que o Lasmar, ele começa a contar esse tempo a partir de hoje e não a partir da lesão de 11 dias atrás. O que contradiz a nota subsequente publicada pelo Santos, dizendo que está em acordo com a previsão publicada pelo Departamento Médico da CBF, dizendo que realmente o Neymar ele está próximo de se recuperar, porque o Santos conta de 2 a 3 semanas da lesão. Ou seja, a gente está chegando ao fim da 2ª semana, então na semana que vem o Neymar estaria apto para poder voltar a treinar, para poder, quem sabe, até jogar contra o Egito, de acordo com essa versão. A versão que eu interpreto da seleção brasileira, do departamento médico da seleção brasileira, é de que, na verdade, esse tempo está contando a partir de agora. Se forem 2 semanas para o Neymar jogar, ele volta muito na antevéspera da estreia da Copa, né? E lembrando que a data limite para cortar um jogador de linha para qualquer seleção
é de 24 horas antes da estreia, portanto o Brasil teria até o dia 15 de junho para decidir cortar o Neymar ou não, ou qualquer outro jogador. Então, se forem 2 semanas a partir de hoje, o Neymar volta, a princípio, à disposição desse jogo contra o Marrocos. Se forem 3 semanas, que é o tempo máximo de acordo com o Lasmar, ele volta na véspera do jogo contra o Haiti, que é o segundo da fase de grupos, no dia 19. De acordo com o Santos, ele volta na semana que vem. Só que de acordo com o Santos, era só um edema, né? Então eu não sei se eu posso confiar no que tem publicado o Santos. E a impressão, a desconfiança que eu e muita gente temos é tentar entender, e tomara que que essa impressão ela seja errada. Será que essa lesão do Neymar já era da ciência de quem examinou o jogador no Santos e isso não foi passado para a CBF? Ou será que na hora do primeiro exame o edema era tão grande, o inchaço era tão grande que não se pôde ver a lesão muscular? Se for o segundo caso, que aí é uma questão que não tem má fé, que não tem um acobertamento de uma lesão, por que então afirmar que era algo leve em vez de, na verdade, dizer não conseguimos entender ainda o que aconteceu? E lembre-se, isso tudo aconteceu dias e horas antes, na verdade, da convocação. Eu pergunto, e eu gostaria de perguntar ao Ancelotti se eu tiver a oportunidade, o Ancelotti convocaria o Neymar sabendo que era uma lesão grau 2 na panturrilha? Talvez sim. A CBF sabia disso, que na verdade não era só um edema, era uma lesão grau 2? Se sabia, por que não foi clara desde o começo nessa comunicação com você? Né? A gente está aqui como um meio para informar o torcedor brasileiro, né, cara? Então é uma história muito espinhosa, é uma história que envolve muita gente grande. Cara, a gente tá falando do Neymar, a gente tá falando da seleção brasileira e a gente tá falando do Santos Futebol Clube, cara. Assim, 2 instituições absolutamente históricas e a gente ainda tem, claro, o maior jogador da geração envolvido nisso. Então, cara, eu acho que a gente tem muita coisa para tentar apurar e para tentar entender nessa história, mas eu queria passar essa minha interpretação e, claro, agora entender o quanto que a possibilidade de um corte ela é real na cabeça do Ancelotti, né? Essa palavra ela tem que estar no nosso vocabulário. Por quê? Se o Neymar voltar próximo do segundo jogo, quem me garante que o Neymar vai conseguir ritmo durante a Copa? Qualquer jogador pode passar por isso. Por favor, né, gente? Olha o histórico de lesões do Neymar.